A palavra não se aplica na sua vida por você escutar cultos. A palavra se aplica na sua vida quando você crê e você vai lá e fala, quando você muda, quando você faz, quando você exerce aquilo que ouviu. E é o que nós devemos fazer. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida. Quando é isso? Agora. É hoje, é agora, é esse mês, é esse ano. É ou não é? Então vamos viver, né? Porque a vida não espera. Nós vamos falar sobre isso hoje. A vida não espera. Às vezes a gente quer uma condescendência da vida como nós tivemos de algumas pessoas. Às vezes a gente precisa sempre, de tempo em tempo. Uma das coisas que a palavra de Deus faz, e por isso que é importante que a gente esteja sempre ouvindo a palavra, e a palavra deve ter esse peso, né? Ela tem esse peso no que ela se propõe a fazer. E ela deve ter esse peso no que eu me proponho a receber dela. Porque existe, na vida de alguns, entre o que a palavra deve fazer e o que ela faz é uma ponte. Mas alguns, o que a palavra deve fazer e faz é um abismo. A pessoa, ela precisa se questionar. Por que eu estou ouvindo a quantidade que eu ouço de cultos? Porque, como nós pregamos ainda esses dias, tem gente que não faz, a conta não fecha. Alguns, quando a família fala, eu não sei para que você assiste tanto culto. Eu não sei para que você vai tanto à igreja. Eu não sei qual é a finalidade. Tem gente que não está mentindo. O ímpio tem ímpios, parentes, familiares de crentes que não estão mentindo quando não estão errados quando te questionam isso. E aí vem esse questionamento, esse autoquestionamento. O que eu estou ouvindo corresponde ao que eu estou vivendo? O que eu estou recebendo corresponde ao que eu estou entregando? Como diria Paulo lá em Coríntios, né? Pois o que recebi também vos entreguei. Não é isso? O que você está recebendo, você está entregando? O que você está recebendo no culto, na palavra, o que está entrando pelos seus ouvidos da palavra de Deus é o que está saindo pela sua boca? Ou não? Ou você ainda é aquela pessoa que o culto, ele é como um radinho, né? A
Eu lembro quando eu ia buscar água com uma tia minha, que eu passei parte da minha infância com ela. A gente ia numa caixa d'água, né, como chamava lá no interior, onde tinha aquela água, que era uma água muito boa. E era uma praça enorme, uma caixa d'água também enorme. Essa é uma boa memória que eu tenho na minha cabeça, inclusive. E onde tinha umas árvores ali, a gente passava, é muito interessante isso, que tinha vários velhinhos, cada um tinha o seu radinho de pilha. E enquanto o rádio estava lá, eles estavam jogando baralho, eles estavam conversando, eles estavam fazendo qualquer coisa, e o radinho estava ali do lado. Quer dizer, aquele radinho ali já era um hábito deles. Eu imagino, eu deduzo que algum deles deve ter chegado algum dia com aquele radinho, com aquele barulhinho que parecia um zumbido, né? AM na época ainda era, eu lembro que dava para perceber pela aquela qualidade ruim, né? E aí um viu o outro, sabe? Ficou com, ele tem, eu também vou ter. E aí o outro, ele tem, eu também vou ter. Eles têm, eu também vou ter. E cada um foi aparecendo com o seu radinho de pilha ali. Inclusive, você percebia que cada um estava numa frequência diferente, num canal diferente. E nenhum ali estava levando aquilo a sério. Porque jogavam, porque conversavam, porque ficavam ali, às vezes, fazendo sei lá o que mais, além de jogar baralho, dominó e aquelas coisas que eles faziam. E estava ali o radinho, aquele barulho estava ali. O culto não pode ser assim. Você não pode ter só se habituado a ouvir, né? A estar ali, naquele momento, eu estou indo levar meu filho para a escola, eu estou indo para o trabalho. É melhor você deixar no culto, é melhor você estar aí ouvindo, né, a palavra, claro, do que estar ouvindo música secular, do que estar ouvindo notícia, com certeza. Mas nós podemos aproveitar como é que a Bíblia diz? Ao máximo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, você não está ouvindo agora um podcast. Não é, sabe, não é uma coisa minha. Não é um conteúdo que é dispensável, não. É a palavra de Deus. São exemplos milenares, que ao longo de gerações, eles têm pautado vidas bem-sucedidas. É interessante, né? Curioso, mas perturbador quando você vê uma pessoa dispensando a Bíblia, tendo acesso, né, à Bíblia. Porque a Bíblia, para quem, por exemplo, quiser ela digital, se você quiser a Bíblia no teu celular, ela é de graça. É ou não é? De graça. Você pode ter a Bíblia aí no idioma que você quiser. Eu estava vendo, né? Óbvio que lá não deve poder. Mas até em chinês, agora você já tem a Bíblia no celular. Dá para você ler ela lá, de graça. E não dá para entender uma pessoa, ela trocar a Bíblia por qualquer livro de qualquer pessoa dos dias atuais, para ver se ela vai encontrar alguma coisa que mostre para ela algo que vai levar a vida dela, vai elevar a vida dela para um outro nível, que vai colocar a vida dela num outro patamar. Você fala, mas tem livros, tal. Claro, tem livros muito bons, né, tal. A Bispa, por exemplo, tem livros
que vão te ajudar muito. Mas se você não lê a Bíblia, não existe livro de qualquer que seja o autor que seja superior. Porque a Bíblia puramente foi inspirada por Deus. E os melhores livros que você pode ler terão sido baseados na Bíblia. Está entendendo ou não? Então, um bom livro, ele vai ter a Bíblia como a base dele. Então, aquele autor, aquela autora, é uma pessoa que tem a Bíblia como seu fundamento. Mas se a Bíblia é o fundamento, então deixa eu ir no fundamento primeiro. E depois do fundamento, eu quero ter uma visão pelo olhar daquela pessoa bem-sucedida, aquela pessoa que foi bem-sucedida na sua família, aquela pessoa que foi bem-sucedida ministerialmente, aquela pessoa que foi bem-sucedida nas finanças. Legal. Mas não no lugar do sucesso que veio da Bíblia. Então, aproveitar ao máximo cada oportunidade é considerar a palavra de Deus como a placa de trânsito da sua vida. A Bíblia não é opcional. A Bíblia não é aquele conselho que você pede na rua. É a placa de trânsito, é aquela que diz, essa é a direção. Porque vamos lá, eu lembro, né? Já contei isso até em culto, dessa rivalidade de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu lembro que logo que eu cheguei em São Paulo, eu vi, ninguém me contou, eu vi um carro com placa do Rio de Janeiro e a pessoa com aquele sotaque, né? Aquele carioca que não consegue falar é igual o cibolete, chibolete, né? O carioca não consegue falar S com som de S, né? Você deve saber disso. E eu já vi lá em São Paulo, paulista, vendo que a pessoa era carioca, fazendo uma pergunta, onde que é tal lugar? Eu estou aqui, né? Tipo, eu estou no centro, onde fica ali o Tremembé? E a pessoa mandar a outra pegar 23 de maio, sentido sul. Como quem quer dizer, né? Eu vou aqui pregar uma peça, né, nesse carioca. Então, a Bíblia não é o conselho que você pega na rua, que pode ser certo, pode ser errado, pode te levar para o lugar errado. Não, a Bíblia é a placa de trânsito. A placa de trânsito, quem fez ela e colocou ela naquele lugar, quer que você acerte. É ou não é verdade? É a placa de trânsito, o que ela está apontando ali, quer dizer, ó, eu estou saindo para o aeroporto, vira à direita. Ela está dizendo, pode virar à direita que aquilo vai funcionar. Isso é a Bíblia. Então a Bíblia não pode ser ignorada. E quantas pessoas têm acesso? Né? Estão ouvindo a palavra, mas não estão aplicando a palavra, não estão aproveitando os conselhos da Bíblia, não estão seguindo a placa de trânsito e por isso estão perdendo tempo, por isso estão mais tempo na rua do que deviam estar, por isso estão perdendo oportunidades, estão perdendo dinheiro, estão perdendo pessoas, estão perdendo vida. Porque estão ignorando a placa de trânsito que foi feita, colocada no lugar certo, por quem sabe, por quem ali conhece o caminho, que é o Senhor. Então não tem nada melhor. Aí, né, replicando a frase da bispa, você não tem nada literalmente melhor para fazer do que ouvir a palavra. Não é só escutar a palavra, é ouvir, é receber, é ouvir, né? Como nós aprendemos ainda essa semana, ouvir na Bíblia tem o sentido de obedecer.
Ouvir tem o sentido de obedecer. Não, peraí, eu vou obedecer. Não basta apenas eu ouvir. Vamos aqui para 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, versículo 1. Samuel disse a todo o Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. E meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Você vai dizer, se Samuel foi tão bom, foi um homem exemplar, um homem irrepreensível, um homem correto, um homem íntegro, um homem que vivia primando, trabalhando pela santidade. Por que então que o povo pediu um rei? Por que então que o povo não desejou, não quis os filhos de Samuel? Vamos aqui para 1 Samuel 8. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Beersheba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quer dizer, Samuel, ele fez quase tudo. Quase tudo. Quase tudo que ele deveria fazer. Por um lado, houve força, houve dedicação, houve empenho, houve aquele comprometimento. E sabe o que aconteceu com Samuel, na minha visão, que acontece na vida de muito crente, na vida de muito cristão, e não só nessa área, não.
que nós vemos depois isso aqui também acontecendo com Davi. E aconteceu parcialmente com Davi. Que é o quê? De repente, eu tenho a sensação e não realmente a convicção, porque uma coisa é a sensação que eu tenho de algo. E sensação tem a ver com sentimento. É uma mistura do que eu estou vendo, de como as coisas estão chegando até mim, chegando aos meus olhos, chegando aos meus ouvidos, e o que eu estou sentindo em relação a isso. Já a convicção é o que eu acredito baseado na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. O que não é a palavra de Deus é discutível, é relativo, é questionável. A palavra de Deus é a verdade. Não é a minha verdade. Não é o meu ponto de vista ou o ponto de vista de alguém. É a verdade. É como Deus pensa. Então, tem coisas, inclusive, que eu já falo para aquelas pessoas que elas ficam buscando, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma cultura, como é na verdade, isso é do ministério. Mas aqui que é uma igreja ainda no início, começando, a gente já vai estabelecendo isso, né? Mais junto, próximo, de que uma pessoa que ela está sendo acompanhada por alguém, um líder, um pastor, um bispo, uma pastora, que é o correto que ela continue o acompanhamento em cada área da vida dela com aquela pessoa que já lhe está acompanhando. Você vai dizer por quê? Porque corre o risco de alguém dar um conselho para a pessoa diferente? Falar, por exemplo, uma pessoa falar uma coisa para a pessoa e a outra falar algo o contrário? Corre. Por que que corre? Porque às vezes a pessoa ela dá algumas informações. E a outra, ela dá todas as informações. E às vezes uma informação num contexto, ela muda. É ou não é verdade? Inclusive nós já vivemos isso aqui. Da pessoa, ela está sendo acompanhada por alguém, por exemplo, tem igrejas que tem tanta gente e o líder ele não consegue estar ali vendo quem que já falou com a pessoa, com quem que ela já se senta, fala, acompanha ela, com quem ela conversa, por quem ela é atendida. Às vezes não dá, você não consegue ter você não consegue ter como é que fala a palavra? Você não consegue acompanhar isso, né? Muita gente, porque você já está sentando com um, com o outro para falar, acompanhando, tal. Então, isso é algo que aqui, por exemplo, é estabelecido. Aqui a gente sabe. Quem é acompanhado, é atendido por quem? E já aconteceu o caso da pessoa ela ter um conselho, depois quando perguntar para outro, falar, mas o líder fulano, ou a líder fulana, ela me disse o contrário, e você, mas espera aí, você está me perguntando a mesma coisa, por quê? Se você já tem a direção. Então, porque eu achei, porque eu pensei e tal, e uma vez que a pessoa já falou com outro líder, já falou com outra líder, então você pode abrir aquela situação, porque já foi conversado. O que a fulana te falou? Ah, ele me falou isso, 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 isso. Ah, entendi. Quer dizer, não foram passadas todas as informações que me foram passadas, porque para mim a pessoa falou isso que você falou, isso, isso, isso e isso, e mais aquilo. Que é então com aquilo que você dá para a pessoa uma direção, uma orientação diferente. Então eu digo para você também,
De repente você é aquela pessoa que você pergunta algo para um, depois você vai e pergunta a mesma coisa para outro. Ah, mas eu tive 2 respostas, tive 3 respostas, vai continuar tendo. Porque é muito difícil a pessoa, principalmente quando a situação tem detalhes, tem mais gente envolvida, a pessoa falar absolutamente tudo. E a verdade é que quem tiver mais informações terá mais condições de te dar a resposta mais adequada. Não a mais desejável, mas a correta. A resposta certa. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus vai ouvir aquilo, vai pegar o que sabe da palavra de Deus e vai dizer, ó, isso aqui é o que tem que ser feito. Essa é a posição que deve ser assumida, que deve ser tomada. Esse aqui é o ponto que deve ser seguido. Mas, por que eu estou dizendo ouça e fica com a palavra? Porque se cada um de nós temos respostas baseados na palavra, qual palavra? Essa palavra que nós estamos pregando. Baseados na Bíblia, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você está participando de atendimento. Você está ouvindo ali, ó, você está tendo direção do que fazer, de como agir para a sua vida. Então vamos aqui a quem vive algo parecido com o que o Samuel e o Davi viveram. É a sensação de que eu estou certo. Por quê? Porque eu faço muito. O que era a vida de Samuel? A gente precisa separar 2 partes da vida de qualquer pessoa. Existe as partes da minha vida, e isso é uma coisa que pode acontecer muito com o obreiro. E aí eu invoco de novo, e quem não fez a lição de casa ontem, sinta-se assim agora, ó. Você que ontem estava comigo e não fez a sua lição de casa, então eu quero que você tenha essa sensação aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Hã? Puxão de orelha, né? Tem gente que você vê que tem uma orelhinha, essa parte aqui de baixo, né? Aquele gominho da orelha até caído de tanto que foi puxado, né? Brincadeira, não, já nasceu assim, viu? Isso aí não é verdade, não, isso é mito. A gente precisa falar isso porque tem gente que vai me perguntar depois assim, né? Alguém vai falar assim, é isso mesmo, né? Já estou te respondendo, tá? Se você me perguntar depois. Não, isso a pessoa já nasce assim. Então, é um puxão de orelha. Por quê? Tem gente que não assistiu o testemunho, que eu diria o testemunho da Ana Vitória, não é nem o testemunho do Diego e da Ana Paula. Porque você entende o Samuel. Você entende a palavra de hoje do Samuel, você entende a palavra do Davi, e você pode agora se entender a partir do exemplo deles e do testemunho da Ana Vitória. O que aconteceu com Samuel? E a gente tem que dividir na vida de cada um de nós essas partes. A parte da minha vida que eu sou, diga muito, ativo. E a parte da minha vida que eu sou, o quê? Passivo. E sabe qual que é o erro que existe entre as duas? A sensação que eu tenho, equivocada, de que a parte em que eu sou muito ativo, extremamente ativo, e talvez eu me torne até um ativista, vai cobrir, vai compensar a parte que eu sou, o quê? Passivo. E aí, por Samuel, o homem de Deus, não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando, não.
nós temos aqui, ó, tanto o povo falando, como nós temos aqui um versículo que ele é maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que fala do Moisés e do Samuel, que a gente leu. Onde está o versículo aqui? Eu já... Não. Acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó, Jeremias 15. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Aqui Deus falando para Jeremias, ainda que Moisés e Samuel, Deus estava colocando Samuel em que contexto? Um contexto espiritual ou um contexto não espiritual? Um contexto muito espiritual. Ó, Deus coloca, Deus, não é o Anderson, não é a minha visão, não. Deus coloca o Samuel num patamar, ó, esse cara aqui ele tem o quê comigo? Se tivesse vivo, né? Esse aqui, ó, esse aqui tinha crédito comigo. Esse aqui era um homem que buscava santidade. Esse aqui era um homem de Deus. Um homem comprometido, um homem dedicado. Então, ó, não é opinião, não é questionável que o Samuel era um homem de Deus. Ele era. Tanto que quando o povo que conheceu ele vivo, o povo que conviveu com ele, ele falou, gente, em algum momento eu lesei alguém, aceitei suborno de alguém, fiz vista grossa para alguma injustiça, tive alguma atitude que foi prejudicial, não cumpri com a palavra de Deus, que Deus seja testemunha e vocês testemunhas. O que o povo disse? O Senhor é testemunha. Não, você não falhou conosco. Só que esse mesmo povo disse o que para Samuel? Nós não queremos teus filhos nos liderando. Porque os filhos de Samuel não eram como Samuel, eles não eram santos, eles não eram corretos, eles não eram honestos. Então aqui a gente vê o abismo que houve entre tudo que o Samuel recebeu de Deus, ouviu de Deus, viu de Deus, aprendeu com Deus, e o que ele não fez dentro da casa dele. Esse é um erro que a gente vê toda hora em muitos crentes. Tem uma área da minha vida, e isso é uma coisa que essa talvez seria uma palavra até para ontem, dos servos e discípulos. Uma palavra mais para obreiros. Tem gente que se você perguntar para mim, se você perguntar para o pastor daquele obreiro, se você perguntar para as pessoas daquela igreja onde aquela pessoa é obreira, você vai falar assim, ó, aquela pessoa ali, para mim, é um exemplo de fé. Mas se você perguntar para o filho vai dizer assim, para mim é uma vergonha. É ausente, é relaxado, não acredito no que fala, porque dentro de casa faz promessas, não cumpre, não nos ensinou tal coisa, não tem tempo para nós. Tem gente que como obreiro é uma maravilha, mas se você for no trabalho da pessoa, primeira coisa que já acontece que não é correta é aquela pessoa que ela sim, não para em trabalho. Você já ouviu aqueles casos que todo mundo é injusto com a pessoa, não para em trabalho? Hã?
que ela, não, porque me perseguem, porque não vem meu valor, porque não me entendem, porque... Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu só trabalhei em empresa ruim, porque as empresas que eu trabalho, quando eu vejo o que aí eu saio, por isso que eu não paro em lugar nenhum. Então, ora a Deus, para Deus mudar, para quebrar essa maldição de você só entrar em empresa ruim. Eu estou falando isso, te dando assim uma chance de que você esteja certo, mas é muito difícil. Por que você é atraído só por empresa ruim? Por que você atrai só empresa ruim? Não deve ser porque você é o melhor dos melhores. Então, isso eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim primeiro, tá? Porque a gente pode ter uma área da vida em que a gente é muito dedicado, e essa área pode ser, inclusive, a obra de Deus. Pode ser coisas, podem ser trabalhos que a gente entende que é o que Deus quer de mim. E ter aquela área da minha vida que eu sou extremamente passivo. E eu tenho um grande engano que eu acredito que a minha hiperatividade de uma área vai transbordar e vai cobrir, vai compensar aquela área em que eu sou passivo. Resposta: não vai. Cobriu de Samuel? Tudo que ele fez pela obra, tudo que ele fez por Israel, tudo que ele fez pelo povo, tudo que ele fez com as ofertas do povo, tudo que ele fez com as direções do que era sagrado, cobriu a casa dele, a família dele? Não. Davi lutou as batalhas de Israel, matou gigantes, derrotou exércitos, mas foi um pai displicente também. Foi um pai negligente, tal como Samuel. E as batalhas, as vitórias, as lutas, o empenho de Davi cobriu a casa dele? Não. Mas ó que maravilha. Salomão nasceu depois. E já com Salomão, depois daquele baque, depois daquele susto terrível, aquela perda irreparável que o Davi teve, você vê um Davi agora, depois de ele ter perdido o filho, aquele bebê, e também ter perdido mais outros filhos, perdeu a Tamar, ficou viva, mas numa condição deplorável, perdeu Aminon, perdeu Absalão. Depois disso, nós vemos que o Davi ele dedicou algo ao Salomão, como pai do Salomão, e não apenas como o homem que agrada a Deus e que luta as batalhas do Senhor, não como rei de Israel, mas como agora o pai daquele garoto que precisava de um pai. Então nós vemos um Salomão recebendo o reino de Davi e recebendo numa condição que nós não vemos os outros filhos de Davi tendo. Quer dizer, onde ele colocou força, ficou forte. Mas os outros filhos que ele não colocou força, não ficaram fortes. Qual área da minha vida vai ser forte? A área que eu colocar a força que eu tenho de Deus. Então eu coloco, não pensa assim, ó. Eu vi esse culto hoje, sexta-feira, né? Ou então você já faz planos, amanhã eu vou fazer isso, vai mudar. Não muda num dia, não muda com um culto, não muda com uma atitude. Muda com a mudança. Então eu mudo a partir de agora, todos nós aqui podemos ser o Davi do Salomão. O Davi do Salomão.
você pegar e colocar a tua casa em ordem. Ao contrário do que fez Ezequias, e a gente ouviu na quarta, que o homem no final da vida dele, ele teve uma chance e ele não aproveitou. Ele não aproveitou ao máximo, ele aproveitou de forma egoísta, ele aproveitou parcialmente, é o que mais acontece hoje. As pessoas recebendo e vivendo parcialmente o que Deus está entregando para elas. E é a palavra que eu sempre falo que você deve assistir o culto, o tom de fé. Eu escuto a palavra e para uma área eu tenho uma fé. Eu vou declarar, eu vou obedecer, eu vou fazer, mas em outra área eu torço, eu quero, claro que eu quero, eu tenho a sensação de que vai dar certo também, não dá. Não dá. Outro caso que nós vemos, isso é na igreja, é contemporâneo isso. Aquelas pessoas que vieram, que colocaram força na área financeira, chegaram na igreja falidos, quebrados, endividados, envergonhados, e pela palavra declararam, oraram, jejuaram, fizeram todos os trabalhos, e é o Eliaquim, vem de manhã na segunda, e vem na intercessão no domingo, e faz o trabalho, e Deus abençoa. Mas falha no casamento, falha na saúde, falha com os filhos. Tem gente que tem dinheiro e está perdendo os filhos. E a pessoa acredita, não, mas eu estou orando, eu estou buscando. Mas não é só, isso não é só, tá? Mas para se cumprir, você tem que pegar o que você recebeu de Deus e colocar força naquela área. Amado, espero que todas as áreas te vá bem, como vai a tua saúde. Eu estou vendo uma área da sua vida, tive notícia de uma área, mas todas devem ir bem. Por quê? Porque você tem acesso ao que eu tenho. Então, se você tem acesso ao que eu tenho, estava falando o pregador, o emissário da carta. Então, tem que ir tudo bem na sua vida. Às vezes, você ora com uma intensidade por uma área da sua vida. Ou quando tem um problema em determinada área, é o tempo que você levanta de madrugada, é o tempo que você não perde culto, é o tempo que você vem, é o dia, aquele dia você vem. É o que eu estou falando, eu lembro. Como eu estou há bastante tempo na igreja, eu lembro, né, até alguns anos atrás, a gente tinha um culto da família. O culto da família, sabe qual dia que era? Terça. E o que a gente viu acontecendo há alguns anos atrás, estourando? Alguns jovens, alguns adolescentes dando problema em casa, dando problema na família, pessoas que estão na igreja há anos tendo problema no casamento. Por quê? Qual era o dia que você menos via pessoas na igreja? Terça. Então, na segunda eu estou na igreja, eu busco, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ser o empresário, eu quero ser o Eliaquim, a coluna, o Jirê, eu quero ser o Salomão. Maravilha. Mas eu não coloco força na minha família. Não, é um pensamento coletivo esse. Não, mas vai dar certo. Vai ficar bem. Eu estou na igreja, eu estou orando, Não adianta, você não coloca força naquilo. E não é só força para orar, não é. Não é só orar por aquilo, é aplicar o ensinamento da palavra. Aqui o nosso púlpito não tem, né? Não tem, mas porque o nosso não é reto. Mas você vê nos cultos da Taquari aquela pilha de livros ali, Está ali. Você precisa comprar o Palavras de Destino e começar
a colocar em prática na sua família. Precisa seguir ordem simples, que o programa diz, né? Que a bispa fala, né? Que você tem que começar o seu dia, fazer as declarações, e começando pela mesa. A gente, por exemplo, está no começo, né, de uma vida. Aqui. Começo. Então, tem muita coisa que está zero, você fica. Mas uma coisa, o primeiro móvel que a gente colocou na casa antes de ter cama, qual foi, gente? A mesa. Falei, na casa do ferreiro, o espeto é de ferro. Então, por exemplo, se você pegar a nossa casa, a primeira coisa, você vai falar assim, qual foi o primeiro móvel? A mesa. Por quê? Porque não adianta eu falar para você, não adianta eu pregar para você, não adianta eu dizer para você. Não, gente, vamos atrás de eu nem sou tão bom assim com móveis, né, mas estante, rack, vamos colocar um rack para colocar uma TV maravilhosa. Não, vamos comprar as camas primeiro e aqueles móveis de lado, né, que agora, né, o politicamente correto fala que você não pode mais falar criado mudo. Opa, falei. Oh, que coisa. É como eu aprendi, né? Ah, não, vamos comprar aqui uma... Como é que é o nome daquele negócio lá? Um nicho. Não. Primeira coisa, a mesa. E, claro, as cadeiras para aquela mesa, né? Porque não adianta você ter a mesa e todo mundo ficar em pé ali em volta dela, né? Então, e não é nada... Nossa, é a mesa. Não, é uma mesa, né? Essa mesa vai ficar depois, vai ficar maravilhosa, as cadeiras, mas a mesa está ali. É o começo da casa, a mesa. Em torno daquela mesa, o resto, tudo vai acontecer. E ali a gente sempre tem um momento que todo mundo está ali, senta, faz como deve fazer. Por quê? Não adianta falar. É bonito falar. Às vezes falar dá audiência, e a gente não busca audiência, a gente busca resultado. E o resultado que a palavra diz que vai ter. Então, analisa a sua vida agora e pensa se não está acontecendo com você. Inclusive você que é obreiro, você que é do altar. Porque eu sei que tem gente que nos assiste que ainda que não seja da igreja, sem contar os da igreja, que tem a sua igreja, tem o seu ministério, e de repente você está olhando para uma área e só olhando para aquela área da sua vida que vai muito bem, obrigado. E não está vendo o que Samuel perdeu, o que Davi perdeu, sua casa, sua família. Geralmente essa é a área que acaba passando, que a gente meio que pensa assim, não, eles vão entender. Não, mas eles estão vendo, eu estou fazendo a obra. Né? Não, eu estou fazendo a obra. Não, eles estão vendo, eu estou na igreja. Não, eles estão vendo, eu estou ajudando pessoas. Não, meus filhos estão vendo, eu estou fazendo aqui o que o Senhor mandou. Mas e o que o Senhor mandou fazer com eles? E o que o Senhor mandou fazer para eles? Pelo jeito, Samuel ele pregou bastante, mas não pregou o quanto devia para os filhos dele. Porque os filhos dele não temiam a Deus. E se eles não temiam, é porque não foi ensinado eles a temerem a Deus. Ensina o menino o caminho que ele deve andar e quando crescer não se desviará dele. Vai dizer, mas tem muito jovem, tem muito adulto, tal. É porque ele ainda é pequeno em Deus, mas quando ele crescer espiritualmente, não é só no tamanho que quer dizer essa palavra. Quando ele crescer espiritualmente, ele vai estar no caminho.
A gente vê isso acontecendo toda hora. Gente que foi para o mundo, gente que acabou se associando a companhias erradas, mas teve base, teve ensinamento, teve investimento. Não era só uma pessoa que ia para a igreja e levava as crianças. Foi gente que ensinou, que pregou em casa, que transmitiu valores. Aí que está uma diferença. Ensina não é só levar junto, é ser ativo no ensinamento, é dedicar tempo ao ensinamento, é mostrar na prática o ensinamento e mostrar diretamente. As pessoas da tua família não querem aprender indiretamente com você sobre Deus. Para elas aprenderem, tem que ser diretamente. Você tem que olhar para elas, você tem que falar com elas, você tem que falar para elas. Não adianta você ter uma vida fora e querer e considerar que elas vão pegar por osmose. Não, eles estão vendo o que eu estou fazendo. Não. Faça para elas, faça com elas, faça junto delas. Que é o que nós não vemos. Não tem um registro assim, e Samuel ensinava seus filhos. E Davi parou e quando voltava das guerras, está falando que Davi dançava, está falando que Davi ia para a tenda, está falando, mas não fala. E Davi parava e falava com seus filhos, meus filhos, o Senhor. Mas para o Salomão ele diz, meu filho, seja homem. Meu filho, tema a Deus. Meu filho, Deus está acima de tudo. Mas e o Aminon, e o Adonias, e o Absalão, e os outros? Pega a palavra e não mais considere que áreas da sua vida em que você é passivo vão absorver das áreas que você é ativo e vão ficar tão boas quanto. Não vão, como não estão. Está entendendo? Elas podem ficar, podem, quando você ativamente investir nessas áreas da sua vida. Tem gente que claramente diz, olha, eu não busco dinheiro. Tá bom, você está buscando a Deus? Amém. Não, eu não quero, eu entendo completamente. Tem gente que não quer. Lázaro, o da parábola, foi salvo. Não buscou dinheiro, não buscou nem comida. Ele se contentava em comer da mesa do rico que caía as migalhas. Tem gente que não quer, não vai buscar, e está tudo bem para a pessoa. Paulo fala que tem gente que come somente legumes, mas uns comem de tudo. E ele não falou que aqueles que comiam legumes não teriam salvação, estava falando de quem absorve, né? Tem gente que pega tudo. Então tem gente que está falando, não, tal área da minha vida ela não é isso tudo que eu escuto nos testemunhos, mas para mim está boa, tá bom. Mas tem área que não pode ser assim, como a sua família. Porque aí você não sabe como isso, até onde isso vai. Você não sabe. E como que eu vou saber? Quando eu investir. Quando eu pegar o que eu estou ouvindo, quando eu pegar cada palavra, cada ensinamento, cada direção e eu aplicar. Não vai, a palavra não se aplica na sua vida por você escutar cultos. A palavra se aplica na sua vida quando você crê e você vai lá e fala, quando você muda, quando você faz, quando você exerce aquilo que ouviu. E é o que nós devemos fazer. Coloque-se de pé, por gentileza. E vamos falar com Deus. Vamos pedir para Deus. Ajuda, visão. A vida é assim, onde você coloca força, aquilo cresce.
aquilo desenvolve, aquilo avança. Antigamente, e não é tão antigo não, esse ano teve culto que a gente ouviu isso. Eu lembro que um dos primeiros cultos que a bispa fez do ano, ela falou isso. De novo, que é uma frase que a gente usa, a gente não vai poder usar mais. E aquele vídeo, inclusive, me fez ficar, sabe? Eu falei, meu Deus, que coisa, hein? A gente costuma dizer assim, se eu sair na rua agora, se eu pegar uma avenida, né, onde tem muito fluxo, e eu perguntar para as pessoas, se acredita em Deus? Se acredita em Jesus? A grande maioria vai dizer sim. E nesse vídeo que eu vi, a grande maioria dizia não. É um rapaz que ele sai e só fala, você acredita? A pessoa não. A maioria falando não. Ah, eles podem ter pego, tal. Só os que falaram não. Não, tinha a minoria, tipo, cada 10, um falava que acreditava, 9 falava que não. Ah, eles podem ter pego, só os que falaram não. Mas quer dizer, tem bastante gente que está falando não. Por quê? Porque está faltando as famílias falarem de Deus. Então, quantos? E a maioria era jovem. Gente jovem. E interessante que boa parte já com... Você vê até a aparência da pessoa, uma aparência bastante caracterizada. Gente que está absorvendo culturas. Que cultura você fala? Qualquer uma, menos a do reino. E por quê? Porque não está se fazendo o trabalho que se deve fazer. Porque a minha geração já, né? Porque quem, por exemplo, casou cedo, eu tenho pastores na igreja, por exemplo, como o Diego, que casou mais jovem, que tem filho já, que já tem idade para ter filho. E boa parte dessas pessoas são essas que já dizem que não acreditam em Deus. Por quê? Porque não ouviram dos pais. Porque não tiveram uma vida espiritual desde pequenos. Porque não aprenderam a buscar a Deus. O Abrão, ele aprendeu com Deus, porque o pai dele não o ensinou. E a incumbência que Deus deu ao Abraão é que o que Deus ensinou para ele sobre si, que o Abraão ensinasse ao seu filho, que ensinasse aos seus filhos, que ensinasse aos seus filhos, que chegasse até nós. Então, esse culto fala muito da família. Mas seja qual for a área que você teve a sensação de que ia ficar boa, porque outra área estava boa, não vai se você não colocar força nisso. Não vai se você não se debruçar sobre isso e pegar cada palavra, literalmente inclusive, de falar a palavra, de declarar a palavra sobre aquilo, de ensinar aquelas pessoas, de pegar aquela área e orar para ela, de abençoá-la, de estar gastando tempo e colocando o espiritual nisso. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia o Senhor nos ajudar. O Senhor sempre nos ajuda. A verdade é que o Senhor sempre está e continua falando conosco. Falando ao nosso coração, nos dando visão, nos ajudando, meu Deus, a colocar luz onde ainda há trevas,
E eu oro para que cada pessoa que teve revelações das áreas, das partes que estão, meu Deus, que são as partes passivas da nossa vida, as partes em que não colocamos força, ou não colocamos a mesma força, não agimos com a mesma intensidade, não temos a mesma, meu Deus, dedicação. Primeiro, meu Deus, essa é a ajuda que o Senhor nos dá, nos mostrando. E eu oro agora para que sejam destravadas as crenças, os bloqueios que ainda impediam essa pessoa de falar, de declarar, de orar, de pedir, de ter as devidas atitudes em cada área que estava paralisada, que estava passiva. Não era o diabo que a impedia, ela que não fazia, ela que ouvindo a tua palavra não colocava em prática, ela que recebendo direção não colocava em ordem. Senhor, liberta agora em nome de Jesus. Hoje, para nós é um dia que nós invocamos o Senhor e o teu nome por libertação, e eu declaro agora que esse entendimento traga libertação, que leve pessoas a serem livres, libertas e abençoadas. Que pessoas se levantem agora com essa força que não tiveram até então, para que áreas, meu Deus, que estavam perdidas sejam recuperadas, para que partes que estavam paralisadas sejam ativadas, que orações sejam feitas, declarações sejam proferidas, e que obras se iniciem para não pararem mais. Para que se essa área estava defasada, se essa área estava atrasada, se essa área foi impedida, que agora ela seja liberada. E que tal, meu Deus, como são outras áreas da vida dessa pessoa, abençoadas, produtivas, áreas, meu Deus, de orgulho dela, de sucesso dela, eu declaro que toda a vida dela tenha sucesso por todas as partes, todas as áreas da vida dela terem o cumprimento, a aplicação da tua palavra. Eu oro e abençoo a vida de cada um agora. Que hoje mesmo essa pessoa já receba essa força. Agora eu declaro: receba essa força para se levantar, para ser liberto, para colocar atitudes em ação. Não mais ser a pessoa que acredita, como eu fiz isso em tal área, essa área da minha vida vai receber. Não, não é a área que recebe unção. Quem recebe unção sou eu. Quem recebe unção é essa pessoa, para ela aplicar nessa área, para ela fazer, para ela falar, para ela, meu Deus, desenvolver. É isso que nós vemos acontecendo com José. A unção não foi para o Egito, a unção foi para José, e José derramou aquela unção no Egito com obras, atitudes, palavras, com decisões. A unção não foi para a Babilônia, a unção foi para Daniel e aqueles outros 3 jovens que fizeram a diferença, em cada um na província, que governava, que fazia, nas áreas daquele governo. A unção vem sobre nós e nós aplicamos a unção em cada área da nossa vida. Eu tomo posse da unção e declaro, meu Deus, que cada um agora aplique nas áreas que até então não tinha aplicado, principalmente na família, no casamento, na vida dos filhos, no ensinamento diário, e que o Senhor, meu Pai, possa e venha abençoar cada área que essa pessoa decide e que ela já começa agora aplicando, abençoando e tomando posse, meu Deus, do poder, da palavra e da unção do Senhor, para que aquilo que estava ruim seja levantado, seja estabelecido e seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.